Olá, nessa videoaula nós veremos sobre referências, como fazer referência no trabalho acadêmico. Vamos à tela. Então, as referências dizem respeito a uma relação de obras que a gente vai citar no final do trabalho, que são todas as obras que eu citei durante o meu trabalho. Ou seja, todos os autores, sons, por exemplo, músicas, vídeos que eu citar, eu preciso apresentar uma referência sobre esse documento, essa produção. E eu vou apresentar apenas referências relativas a autores citados. Então, eu não posso colocar no final do trabalho um autor que eu não citei durante o meu trabalho. Infelizmente, a videoaula precisa ser curta, então nós não vamos conseguir abordar todos os aspectos das referências. Então, eu vou fazer um panorama geral e apresentar as principais referências, as mais comuns, ok? Então, vamos lá. Nós vamos, então, estar trabalhando com a NBR 6023, que foi publicada em agosto de 2002, e é a referência, a norma que está em vigor no momento ainda. Então, nós temos que as referências, elas têm que seguir uma sequência padronizada, e depois a gente vai ver qual é essa sequência, e que nós vamos elencá-las em ordem alfabética, pelo nome do autor, ao final do trabalho, e entre uma referência e outra a gente vai dar um espaço simples. Aproveito para indicar a leitura do documento sobre formatação do texto acadêmico que está postado no ambiente virtual. O recurso tipográfico que eu vou usar para demarcar o título pode ser negrito ou itálico, mas eu preciso usar uma padronização, ou uso sempre itálico ou uso sempre negrito. Há alguns elementos que são opcionais, por exemplo, o ISBN. A gente não precisa necessariamente apresentar ISBN, que é um número lá que individualiza cada livro, né? Nós podemos simplesmente ignorar esse elemento, mas se eu quiser colocar o ISBN em uma obra, eu vou ter de colocar em todas, ou seja, sempre seguir a padronização. O título e o subtítulo, então, eles devem ser separados por 2 pontos. E o negrito vai só até os 2 pontos. Os 2 pontos para frente, que é o subtítulo, não vai ser demarcado com negrito ou itálico, se você preferir o itálico. Vou passar aqui, então, algumas orientações e depois vocês podem acessar esse documento, que também vai estar disponível no ambiente virtual, e ainda acessar a própria ABNT, essa norma brasileira que eu estou referenciando aqui na internet. Há vários sites que apresentam essa NBR. Vou direto, então, às formas de referenciação quando é um autor, 2, 3 ou mais. Então, um autor. A gente vai colocar o sobrenome do autor, vírgula, o nome, e eu também posso optar por colocar só a primeira letra com um pontinho, ou seja, só as iniciais, mas aí eu tenho que padronizar. Toda a minha referência vai ser com o nome por extenso ou com o nome só com as iniciais. Depois do nome do autor, põe um ponto e o título do livro, em negrito ou itálico. Um ponto, a cidade em que está localizada a editora, 2 pontos, o nome da editora. Percebam que eu excluí a palavra editora aqui da frente, então eu não coloco a palavra editora, só o nome dela. Vírgula e o ano e ponto. Então, essa é a referência básica. Se eu tiver mais de um autor, eu vou trazê-los separados por ponto e vírgula. Então, aqui tem o Damião, Regina Damião, e tem o Antônio Henrique. Então, entre um e o outro, eu separo com ponto e vírgula. Com 3 autores, faço a mesma coisa, separando então com ponto e vírgula o primeiro do segundo e o segundo do terceiro. Agora, quando eu tenho 4 autores ou mais, eu vou citar apenas o primeiro, como eu faço no corpo do trabalho, e depois vou usar a expressão latina et al, com pontinho, né? E então, é essa forma de referenciar também nas referências. Quando as obras são de responsabilidade de entidades, então, não vai o nome de uma pessoa, mas o nome da própria entidade, como, por exemplo, aqui a Universidade de São Paulo. E se for de responsabilidade de um órgão governamental, vai o nome ou da cidade, ou do estado, ou do Brasil, se for federal. E como referenciar? Então, a referência ao livro eu já citei anteriormente.
Se esse livro estiver na internet, eu preciso colocar disponível em, entre o sinal de maior e menor, colocar o link de onde eu retirei o texto e depois um pontinho, acesso em, o dia, o mês contraído, só maio que a gente nunca contrai, porque são só 4 letras, né? Senão as outras são as 3 primeiras letras de um pontinho, e o ano. O horário de retirada que você coletou o texto não precisa ser explicitado. Se você quiser, pode, e aí vai ter de colocar em todas as referências do mesmo tipo. Observe que vocês não colocam as preposições 10 de janeiro de 2002. Aqui nós temos, então, um livro em CD-ROM, então tem que informar isso também. E a última referência diz respeito a capítulo de livro, que é um tipo de referência muito usado. Então, por exemplo, se vocês forem referenciar um capítulo que eu disponibilizei de Koch e Elias, é assim que vocês têm de fazer. Vocês vão citar o nome da autora, do autor, aqui no caso, Romano, Giovanni, se tiver mais de um, citar mais de um. O título do capítulo do livro, Imagens da Juventude na Era Moderna, e vai dizer onde está esse capítulo. Esse capítulo está em tal livro, e é aqui que vocês colocam essa informação. Em Levi, G, Smith, J, eles são organizadores. O nome do livro é História dos Jovens 2, e vocês observem que o que está em negrito é o nome do livro e não do capítulo. São Paulo, a editora, vírgula, e o ano. E é importante aqui a paginação. Se vocês pegarem um capítulo de livro, vocês precisam dizer qual é a página, em que página inicia e em que página finaliza o capítulo. Então, aqui no caso, página 716. Se vocês tivessem pego, por exemplo, um capítulo de Koch e Elias, vocês não teriam um org aqui, vocês teriam, vamos fazer de conta, o nome das autoras, daí interação verbal, como o título do capítulo, daí o nome delas novamente, mas sem o org, porque elas não são organizadoras, elas são as autoras do livro. E aí o título do livro, por exemplo, Ler e Escrever, e o restante das referências. E se for um capítulo e meio eletrônico, então tem que citar, como também lá no livro. Artigo em revista é uma outra forma de referência bastante comum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o título do artigo, e quem vai em negrito não é o título do artigo, é o nome da revista. Neste caso de revista, a gente não usa o IN, como usa no capítulo, quando referencia capítulo de livro. Aí a vírgula, a cidade em que foi publicado, o ano, às vezes não tem ano, às vezes tem número, N.1 e volume, seria vírgula, V.1. A paginação, depois da paginação, ou seja, a página inicial e final, a vírgula e a data. Observe que quando é capítulo de livro, a paginação é a última coisa a aparecer. Quando é artigo de revista, ela vem antes da data. Se vocês trouxerem artigo de revista e e-mail eletrônico, também tem que informar sem CD ou o link e quando foi acessado. Aí nós temos artigos em anais, trabalhos acadêmicos de forma geral, teses, dissertações, legislação, e-mail eletrônico ou impresso, matérias em jornal e e-mail eletrônico e e-mail. E ainda temos imagens, documentos iconográficos, documentos sonoros. E por fim, aqui eu trago 2 sites que vocês podem acessar para tirar suas dúvidas. O site do professor Wilson Lefa, lá você pode colocar o Ctrl F e procurar a palavra, por exemplo, anais, e ver como é que faz a referência de anais. Vai direto, né? Não precisa ficar rodando a barra de rolagem. E o MOR é um mecanismo online de referência feito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Lá você cita todos os dados e ele te dá a referência completa. E nesta videoaula nós falamos sobre as referências e abordamos as principais formas de fazer referência. Você pode acessar o conteúdo no ambiente virtual e lá você vai encontrar outras explicações além das que foram abordadas nessa videoaula. Bons estudos!